Você já sentiu que há algo desalinhado dentro de você? Como se você carregasse certos padrões, quase vícios ocultos, que não importa o quanto tente, continuam ali. Pare um segundo, me escute com atenção. Você não está quebrado, você está marcado. Aquilo que o mundo e a religião mais rígida chama de fraqueza. Deus vê isso como um treinamento de elite. Existem 7 vícios muito específicos que não aparecem por acaso. O Senhor só permite isso em pessoas que foram escolhidas para algo maior, algo que não é exatamente normal. Se você sente uma necessidade quase urgente de se isolar, se a dor dos outros te atravessa como se fosse sua. Se você tem uma obsessão incômoda pela verdade, daquelas que te colocam em problemas. Olha, porque se você não entende o que está por trás de tudo isso, o inimigo não vai precisar te atacar de fora. Ele vai usar o que você carrega para te confundir e te destruir por dentro, mas isso acaba hoje. Porque o que você tem chamado de culpa está prestes a se transformar em poder, e não em qualquer poder, mas naquele que muda tudo. Fique até o final, porque o que você vai entender aqui não é opcional. Sua alma está pedindo isso aos gritos. Ouça bem, há algo muito silencioso, mas incrivelmente poderoso se movendo dentro de você. Você sente? Não sente? Esse tipo de corrente que percorre suas costas, tão profunda que você nem sabe como explicar. Esses impulsos que aparecem sem avisar. Esses comportamentos que às vezes você esconde porque te fazem se sentir estranho. E essas emoções que não chegam, arrasam como tempestades que não pedem permissão. Nada disso é por acaso, mesmo que seja difícil de acreditar. Aquilo que você sempre viu como sua maior fraqueza. Na verdade, é o contrário, sua maior vantagem. Sim, parece irônico, mas não é. Sejamos claros, você sempre teve dificuldade de se encaixar, não é? Como se você fosse uma peça que nunca se encaixa em lugar nenhum. Não é um erro, nunca foi. No fundo, seu espírito sempre soube que havia algo diferente em você. Algo que não seguia as regras normais. O mundo, com sua visão limitada, olha para a sua intensidade e te rotula rapidamente. Exagerado, inestable, demasiado. O mundo, com sua visão limitada, rapidamente rotula a sua intensidade. Lá em cima, isso se chama preparação, e você não é o primeiro a passar por isso, nem de longe. Jesus mesmo foi incompreendido pelos seus. Ele sabia que carregava algo que não pertencia a este mundo. Em João 18, 36. Hoje você vai entender por que existem essas quedas, por que essas lutas internas não deixam você dormir. Esse excesso emocional, essa intensidade que às vezes nem você suporta, só aparece tão forte em pessoas que foram escolhidas para algo grande. Não é por acaso que certos padrões voltam uma e outra vez. Ali tem uma mensagem, mesmo que você ainda não veja. E preste atenção nisso. O número 77 no plano espiritual simboliza exatamente aquele ponto antes de uma revelação. Esse momento em que você está a milímetros de descobrir quem você realmente é. Então respire, e se isso ressoar com você, diga para si mesmo. Se isso for para mim, faça-me sentir a sua presença. Porque há algo que não pode ignorar. Um dos sinais mais claros de que Deus está trabalhando em você é essa necessidade inexplicável de se isolar. Não é por acaso. É quase magnético. Isso te tira do barulho, mesmo quando você sabe que deveria estar em outro lugar, socializando, tentando se encaixar, fingindo interesse em conversas que não significam nada para você. E sim, visto de fora, parece que você é frio, distante, até mesmo estranho. Mas você sabe que não é isso. Você não está fugindo do mundo. Você está sendo chamado, um convite direto, sem intermediários. Esse impulso de desaparecer, de desligar o telefone, de perder o interesse pelo superficial, não é fraqueza, é treinamento, treinamento de elite. Quando Deus te afasta, Ele não está te castigando, Ele está te preparando, porque esse processo exige algo que quase ninguém tolera. Silêncio de verdade, daquele incômodo, daquele que te faz encarar a si mesmo, e é justamente aí que tudo começa a mudar. Nesse silêncio, Deus reorganiza sua mente, ajusta sua percepção, afia seu discernimento.
Ele está te calibrando para o que está por vir. Jesus fazia isso constantemente. Ele se afastava, procurava lugares solitários para orar. Lucas 5:16. Ele não era antissocial, era estratégico. Ele precisava se alinhar com o Pai. E você está nesse mesmo processo, na solidão de fato. Reconstrói-se o que o mundo tentou quebrar. Máscaras caem. Expectativas que nunca foram suas são apagadas. Você não está ficando vazio, você está se recarregando. Enquanto muitos não suportam ficar a sós com sua própria mente. No fundo você sabe que algo importante acontece ali. Porque é nesse silêncio que as respostas chegam. Não como um trovão, mas como um sussurro, como aconteceu com Elias, que não encontrou Deus nem no terremoto nem no fogo, mas sim na calma mais sutil. Primeiro livro dos Reis 19:11. E é aqui que tudo fica interessante. Assim que você se afasta do barulho, algo em você se ativa, seus sentidos mudam, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Energias, intenções, ambientes, tudo fica mais claro. Como se alguém tivesse melhorado sua antena. Esse isolamento não é vazio, é um forno. É aí que seu discernimento está se formando. Enquanto outros pensam que você se apagou, Deus está construindo uma versão sua mais forte, mais lúcida e muito mais difícil de manipular. Então, se ultimamente essa necessidade de se isolar aumentou, não é retrocesso, é movimento. Você não está recuando, estão te reposicionando estrategicamente. Então pare de se sentir culpado por fechar a porta, por escolher o silêncio, por se afastar do barulho, porque esse espaço onde você está agora é a antessala de algo grande. Um lugar onde batalhas são ganhas antes de começar. Sua intuição está se afinando, sua conexão com Jesus está se aprofundando. E muito em breve você vai receber uma clareza que muda completamente o rumo. Mas preste atenção, porque esse despertar não vem sozinho. Traz uma sensibilidade tão intensa que, se você não entender, pode te atropelar. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Porque essa intensidade que você sente não está aí para te fazer sofrer. Ela existe para você cumprir um papel. Fique atento, porque o que vem a seguir explica porque às vezes você sente que carrega o mundo inteiro nas costas. Vamos revelar o segundo vício. Aquele que só alguém como você conhece de verdade, sentir tudo. Mas tudo em um nível que às vezes parece que vai te quebrar por dentro. Você não ama pela metade, você se entrega por inteiro. Você não chora só pelo que é seu, você chora por tudo, você não desconfia, você sabe quando algo não vai bem antes mesmo de acontecer, antes mesmo de aparecer o primeiro sinal. Cada emoção te sacode como um terremoto, forte, repentino, impossível de ignorar. E claro, o mundo vê isso e te coloca rótulos rapidamente. Sensível demais, dramático, intenso. Mas o céu vê algo completamente diferente. Vê um radar, um de alta precisão, sintonizado em frequências que a maioria nem sequer percebe, porque você capta o que outros não veem. Intenções ocultas, mudanças sutis no ambiente, dores que ninguém diz em voz alta. Tudo isso chega até você primeiro, e sem filtro. E vou te dizer algo importante. Jesus funcionava exatamente assim. Sentia uma compaixão profunda ao ver as pessoas perdidas, desorientadas. Mateus 9:36. Não era fraqueza, era direção. Era o que guiava cada um dos seus movimentos. Eram sentimentos. Agora, não vou mentir para você. Há dias em que essa sensibilidade parece um presente e outros em que pesa como uma pedra no peito. Quando a compaixão transborda em você. E no segundo seguinte, você sente um peso físico, como se carregasse algo que nem é seu. E aqui vem algo fundamental que quase ninguém te conta. Muitas dessas emoções não são suas. Sim, pessoas com esse tipo de chamado não apenas sentem, elas absorvem. Você entra em um lugar e percebe o ambiente pesado, falam com você de forma gentil, mas você percebe a mentira. Algo dentro de você percebe o conflito antes que ele exploda. Não é paranoia, é percepção. Esse excesso emocional não é um erro, é um sistema de alerta.
um discernimento criado para que você esteja um passo à frente. Por isso você não pode ignorar o que sente. Mesmo que digam que você está exagerando, você sabe que não. E sim, isso tem um preço. Você carrega coisas que ninguém vê, sente dores que não te pertencem. Isso te afeta mais do que você gostaria de admitir. Cansa, mas seu coração não é normal. Ele foi preparado para aguentar mais, porque seu propósito exige isso. Agora, vamos ao terceiro ponto, e esse provavelmente já te colocou em mais de um problema. É a necessidade quase inevitável de ajudar. Até mesmo pessoas que jamais fariam o mesmo por você. Sim, essa. Aquela que te fez parecer bom demais ou diretamente ingênuo. Você ajuda mesmo que não mereçam. Você dá mesmo que não te deem. Você se envolve, mesmo sabendo como isso pode terminar. E sabe por quê? Porque tem algo dentro de você que não sabe ignorar a dor dos outros. Chame como quiser, mas isso é essência. É a marca de algo maior operando em você. Você dá mesmo quando sabe que a outra pessoa não faria o mesmo por você. Você ama em lugares onde o amor não dura nem 5 minutos. E claro, o mundo vê isso e pensa, esse aí não aprende. Mas lá de cima se vê diferente, se vê propósito. Deus não te fez como um muro, Ele te fez como uma ponte, alguém que conecta, que aproxima, que ajuda outros a atravessar lugares que sozinhos não conseguiriam. Veja o exemplo do bom samaritano em Lucas 10, do versículo 30 ao 37. Ajudou alguém que, em teoria, era seu inimigo, não por reconhecimento, mas porque era o certo a se fazer. Porque ele não podia simplesmente ignorar. E você funciona do mesmo jeito. Você não vê apenas erros nas pessoas. Você vê o que elas poderiam ser, você vê potencial onde outros só veem problemas, e sim, isso dói. Dói dar sem receber, dói estar ali para todos, e ninguém estar quando chega a sua vez, mas entenda isso de uma vez. Não é que você seja bobo, é que você tem uma missão. Porque quando Deus confia de verdade em alguém, Ele envia justamente para os lugares onde mais faz falta, onde ninguém quer ir, onde a empatia desapareceu. E aí entra você, não para se encaixar, mas para mudar aquilo que outros já deram como perdido. Você é um agente de cura no anonimato, um guardião que conserta o que está quebrado, sem fazer barulho. O Senhor te coloca exatamente onde é necessário, lares no limite, relacionamentos desgastados, pessoas que já não aguentam mais. Por que você? Porque você carrega algo em comum, uma resistência que não se quebra e um amor que não desiste. O mesmo tipo de amor que continua ali, mesmo quando Todos fallan. você se sentir esgotado. Quando duvidar de si mesmo, lembre-se disso. Nem sempre aqueles que você ajuda serão os que vão te retribuir, mas o céu sim, acerta as contas. Cada coisa que você faz em silêncio acaba falando alto. Cada lágrima que você derramou por alguém rega algo que, cedo ou tarde, floresce para você. E tem algo ainda mais profundo. Muitas das pessoas que você está ajudando, sem perceber, também estão te formando, te lapidando, te preparando para algo maior. Embora agora não faça sentido, algo está sendo organizado nos bastidores. E quando for revelado, tudo vai fazer sentido de repente. Essa intensidade emocional, essa forma de se entregar sem medida, não é perda, é investimento. Mas é claro, toda essa forma de ser gerou em você algo muito concreto, uma intolerância total ao falso, ou uma espécie de alergia espiritual. Você não consegue ficar tranquilo quando algo não é autêntico, simplesmente não consegue. E é aqui que a sua sensibilidade deixa de ser um fardo e se transforma em uma arma. Vamos direto ao quarto vício, essa sede brutal pela verdade, daquelas que não se saciam com qualquer coisa, daquelas que te secam por dentro se não encontram algo real. Você não foi feito para engolir mentiras, nem mesmo as pequenas. Você sabe fingir que está tudo bem quando por dentro algo te diz: isso não faz sentido. A manipulação, as meias-verdades, os sorrisos ensaiados não funcionam com você. O mundo te olha e pensa: esse é problemático. Deus te vê e sabe que não é rebeldia, é clareza, é um discernimento afiado, daqueles que cortam com precisão.
Você não nasceu para ficar na superfície, confortável, boiando como todo mundo. O seu é ir ao fundo, ver o que tem por trás. Enquanto outros compram explicações fáceis, você faz perguntas incômodas. Enquanto muitos preferem uma mentira que lhes dê paz, você escolhe uma verdade que te sacuda. Jesus era igual. Ele não suportava a hipocrisia disfarçada de perfeição. Mateus 23, 27. E essa mesma intolerância você carrega. Você não é difícil, só precisa de coerência para funcionar. Isso é importante. Para você, isso não é opcional. É sobrevivência. As mentiras te drenam, a falsidade te sufoca. O superficial é venenoso para você. Mas há um detalhe crucial. Muitas vezes Deus te permite ver a verdade antes que ela seja evidente para todos. Um tom estranho, um clima pesado, uma sensação que surge sem motivo aparente. E de repente, sabe? O seu sistema interno se ativa. É um alarme. Você detecta a traição antes que ela aconteça. Você sente quando algo está contaminado, mesmo que ninguém mais perceba. Isso te coloca na frente. E sim, também já te fez questionar mais de uma vez. Por que não posso ser normal? Mas agora faz sentido. Essa visão de raio-x não é para se encaixar, é para te proteger. Você não foi feito para seguir o rebanho. Você foi feito para reconhecer o lobo antes que ele ataque, como Pedro, que detectou a mentira instantaneamente. Atos 5:3. Esse radar em você nunca desliga. E não é paranoia, é defesa. Mas aqui vem a parte mais intensa, porque esse dom não aponta só para fora, ele também aponta para dentro. E é aí que realmente incomoda, porque a verdade que você vai ver sobre si mesmo nem sempre é fácil. Mas sempre transforma. Essa necessidade de clareza te obriga a se olhar sem filtros, a enfrentar suas sombras, seus medos e aqueles padrões que você sabe que já não podem continuar. Não te deixa escapar, desmonta suas desculpas, te empurra, às vezes com suavidade, outras vezes com empurrões, em direção à versão que Deus pensou para você. Dói? Claro que dói, como jogar álcool em uma ferida aberta, mas limpa. Porque as mentiras que você não aceita são as mesmas que você já não consegue mais segurar dentro de si. Você não pode ficar onde não se encaixa, nem se diminuir para que os outros se sintam confortáveis. E aqui vem o mais forte. Cada vez que você sente que algo não encaixa, não é por acaso. É um sinal. É o céu se preparando para te mostrar algo que pode mudar o seu caminho. Como se Jesus sussurrasse para você: preste atenção, agora vem o que é importante. Isso nos leva direto ao quinto vício. Essa pressão interna brutal. Essa exigência que ninguém te impõe, mas parece que tudo está nas suas costas. Você exige mais de si mesmo do que exigiria de qualquer um. Se leva ao limite mesmo quando já está esgotado. Busca fazer tudo certo, mesmo quando ninguém está olhando. E você luta batalhas em silêncio, enquanto o resto nem percebe. Por quê? Porque algo em você sente isso. Que você não veio aqui só para passar o tempo, mesmo que duvide, mesmo que se sinta pequeno. Você não consegue se acomodar na mediocridade. Isso te incomoda, pesa em você, tem gosto de morte por dentro. E não, isso não é perfeccionismo tóxico, é responsabilidade. Você sabe que tem algo e que não pode enterrar isso, como na parábola dos talentos, a de Mateus 25. Você sente no fundo que o que faz hoje não afeta só a você. Vai além, sua vida não é um ato solo, é parte de algo maior. E por isso, sem perceber, outros se apoiam em você. Você é quem vê as falhas antes que tudo desabe. Aquele que continua quando ninguém mais quer continuar. E por isso, quando você falha, pesa o dobro para você. Você perdoa os outros rapidamente. Mas com você mesmo, não tem essa mesma paciência. Você é duro consigo mesmo. Muito. Mas me escute bem. Essa pressão não é castigo, é preparação. É a forma como se constrói um caráter inabalável. Porque quanto maior o impacto que você vai causar, mais exigente é o treinamento. Essa voz que te diz, levante-se, não está te afundando, está te chamando, é o seu próximo nível batendo a porta.
E mesmo que às vezes você sinta que não aguenta mais, muitas vezes esse ponto é justamente antes do salto. E falando em cair e voltar, em você há algo impossível de ignorar. Essa capacidade de se levantar, uma e outra vez. Não importa quantas vezes a vida tenha te derrubado, você sempre volta. Já te quebraram? Sim, mas você sempre se reconstrói, ainda melhor. Você passou por momentos que teriam destruído qualquer um e ainda está aqui, com cicatrizes que ninguém vê, mas de pé. As pessoas veem sua força, mas não fazem ideia das noites em que você achou que não ia aguentar. Das vezes em que você disse, Deus, eu não aguento mais. E mesmo assim, algo acontecia. Você se levantava, porque essa capacidade não é normal, não vem dos livros, não é só atitude. É algo a mais, é uma força que te sustenta quando tudo falha. Como diz Miqueias 7:8, ainda que eu caia, me levantarei. Isso não é uma frase bonita, é a sua história. Cada queda não veio para te destruir, mas para acender algo em você, te ensinar e te dar uma resistência que não se compra. Enquanto outros ficam no chão, algo dentro de você se recusa a ceder, te empurra, te levanta, como se você tivesse uma mola na alma. E você faz isso sem aplausos, sem reconhecimento. Mas cada vez que você volta, não volta igual, volta mais forte, mais claro, mais difícil de enganar. Cada golpe te dá autoridade, uma autoridade que se sente, que muda o ambiente quando você entra. Por isso suas recuperações não são normais, não é só voltar a ficar bem, é subir de nível. Então, se hoje você está cansado, se sente que não consegue se reconstruir de novo, preste atenção. Esse peso muitas vezes é sinal de que você está prestes a algo grande, mas ainda tem mais um, o último, o mais incômodo e o mais claro. Esse impulso que você não consegue apagar, essa conexão com algo superior, não importa o quanto tente ignorar, sempre volta, como Jonas tentando escapar, sem sucesso. Deus sempre encontra uma forma de falar com você, em sonhos que te sacodem, em sinais que aparecem justamente quando você está prestes a desistir, nessa inquietação constante que não te deixa ficar onde não deve. Isso não é paranoia, é conexão, é uma linha direta. É o que já te salvou mais vezes do que você imagina, de decisões que teriam te destruído, de pessoas que não eram para você. Ou como diz Isaías 30:21, este é o caminho, siga-o. Algo em você sempre foi diferente, mesmo quando tentava passar despercebido, enquanto outros ignoram seus sinais internos. Você não consegue dar um passo em falso e sente isso no peito, no estômago. Esse desconforto não é fraqueza, é orientação, é sua alma dizendo, por aí não é o caminho, né? E quanto mais forte isso fica, mais claro é o recado. Deus não grita, ele se repete em padrões, em coincidências que deixam de ser coincidências, em certezas que caem de repente. Então, se ultimamente tudo isso ficou mais intenso, abra bem os olhos. Porque algo está se movendo, algo grande, e você precisa estar acordado. Porque não é por acaso que você está aqui. E agora sim, chegamos ao ponto onde tudo se encaixa. Ouça bem, você não está quebrado. Você não é instável, não há nada de errado com você. Esse peso que você carregava não era confusão, era direção. Esses impulsos não eram falhas, eram sinais. Essa intensidade era a sua credencial. Nada do que você viveu foi em vão, nem uma lágrima, nem um momento de solidão, nem aquela sensação de não se encaixar. Parte do processo. Deus tem trabalhado em silêncio, usando justamente aquilo que você achava que eram suas fraquezas, para te fortalecer, para te preparar para algo maior. Você é diferente porque seu propósito também é, não por acaso. Então pare de pedir desculpas por ser quem você é. Levante-se e comece a agir como alguém que sabe para que veio. Porque o mundo ainda não viu sua versão final, mas está muito perto de ver.